Boa noite a todos. Nós vamos começar, mesmo que as outras pessoas entrem, a gente já dá início, né, dos trabalhos de hoje, de mais uma aula aberta hoje, como também as outras foram, né, especial, bem especial, né, Simone? Com a professora Simone Franco. A Simone é pedagoga, pós-graduada em educação, e a trajetória dela foi uma trajetória de defesa para a educação de qualidade, tanto pública como privada. Então, ela tem todo um trabalho prático que vai apoiando a teoria que ela veio se aperfeiçoando ao longo desses tempos, e uma coisa apoia a outra. A teoria apoia a prática. E uma prática de longo tempo com a educação, tanto na educação infantil como no ensino fundamental. E nessa prática, ela ocupou vários espaços. Então, de professora, de coordenadora pedagógica, de diretora de escola. E isso fez com que ela fosse compreendendo questões da escola, tanto dentro da sala de aula, como no sentido mais amplo, que é olhar para a escola em todos os seus aspectos, que é o trabalho do diretor de escola, né, Simone? E que tem como finalidade também a construção da personalidade dos alunos. Então, o diretor que faz apoia, discute, organiza os recursos para chegar no fim, o fim do diretor, o objetivo dele também é a personalidade dos alunos. Daí ela ter, então, essa experiência, tanto na questão mais próxima dos alunos, como no trabalho com os professores e funcionários da escola, porque todos têm essa finalidade. Então, ela construiu de diferentes ângulos. Essa trajetória, então, deu a possibilidade para ela de trabalhar com a educação superior de uma forma em que as alunas pudessem perceber o que é que ela está tratando na prática, lá dentro da sala, lá na escola, lá no cotidiano mesmo da escola, né? E ela sempre foi, na educação superior, comprometida com os alunos, muito comprometida, ao ponto de a gente estar lá discutindo fora da aula, né, Simone? Como vai trabalhar isso com os alunos, como será melhor, nessa perspectiva da aula remota, como fazer. Então, sempre a preocupação dela, até os dias de hoje, é justamente conseguir essa aprendizagem dos alunos, né? Essa construção toda deles, até compreender realmente, chegar a saberes, né? Compreender realmente aqueles conteúdos, né? Então, hoje, o que ela vai justamente trabalhar um conteúdo, algumas questões, né? Que, numa palestra ou numa aula aberta nem sempre dá para aprofundar, então vai trabalhar algumas questões, né, Simone? Que tem a ver com dois temas que estão entrelaçados, muito importantes: alfabetização científica e educação ambiental. Aí eu vou deixar umas provocações que aí a Simone vai... O que é ciência, né? É o cientista lá dentro do laboratório que faz? Será? Então, por que a gente fala em alfabetização científica? Quem é que vai fazer essa investigação? E aí? A educação ambiental é a educação de cuidado com a natureza? O que é natureza? O que é a educação ambiental dentro do trabalho da escola? Dentro do trabalho do professor, do coordenador, do diretor, dos funcionários, né? Então, o que é isso? O que é esse trabalho no ensino fundamental, na educação infantil e no ensino médio? Então, essas são provocações. Só para deixar vocês, assim, com a vontade de ouvir a Simone, tá bom? Então, vamos ouvir a professora Simone Franco Rojo, tá? Que vai trazer para vocês contribuições muito importantes hoje, tá bom? E no final, né, Simone, a gente abre para perguntas. Aí, quem quiser formular algumas perguntas, pode falar no microfone, pode colocar no chat, tá bom? Não. Obrigada, Simone. Obrigada você, Ana, por essa gentileza toda. Agradeço a oportunidade aí que a FAEP me dá sempre, né? Eu acho que isso é muito importante,
poder compartilhar com as alunas, poder compartilhar com outros nossos conhecimentos, né? É muito importante, principalmente na área da pedagogia, né? São pessoas que estarão lidando com pessoas, então a gente precisa realmente compartilhar saberes, realmente a minha caminhada me deu muita sabedoria, né? A gente aprende todos os dias, na verdade, mas a gente adquire uma certa sabedoria e eu acho muito importante e me sinto muito feliz sempre que consigo compartilhar isso com alguém. E fico muito mais feliz quando eu vejo que alguém realmente valorizou aquilo que foi dito. Isso é muito importante. E eu deixo sempre muito claro para elas, né? Que esse valor todo vem de dentro de nós, né? Ele começa aqui dentro. Aí, a partir do momento que ele sai daqui de dentro, com certeza isso emana aí uma corrente do bem, né? E as pessoas acabam sentindo e visualizando tudo isso. Então, é importante que nós não desistamos, que a gente continue aí enfrentando, né, as batalhas, que não é fácil também, né? Não é fácil, mas que a gente continue. De qualquer forma, muito obrigada, FAEP, obrigado, Ana, pelas palavras gentis. A Rosângela, que por algum motivo não está presente, né? Acho que ela teve um probleminha aí, e infelizmente não está presente. Ela está na sala, Simone, mas é que ela não consegue abrir a câmera e o áudio. Entendi. Então ela está me ouvindo? Tá. Então, Rosângela, um beijo no seu coração. Tá aqui. Ela está aqui. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu apoio sempre. Eu gosto bastante desse seu carinho por mim. E tenho a certeza que é recíproco. E é isso aí, gente. Obrigada aí pela presença de vocês. Eu espero que a noite seja produtiva, agradável e que eu consiga realmente levar um pouquinho de conhecimento para vocês, para que vocês consigam aprimorar os conhecimentos que já têm. Isso é muito importante, tá bom? E que a noite seja ótima. Bom, eu vou iniciar aqui, eu vou compartilhar a tela. Acho que eu consigo compartilhar, né, Ana? Tá. Eu vou compartilhar aqui, porque eu vou iniciar com um texto, como sempre, eu vou iniciar com uma leitura, porque uma das coisas importantes para mim, e sempre falo para as minhas alunas, é a leitura. Então, eu trouxe um texto para a gente poder refletir. E é aquilo que a Ana falou, no final a gente vai abrir para o chat, né? A gente vai abrir para perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, levanta a mãozinha e a gente vai mantendo aí a noite bem agradável. Então, eu trouxe um texto aí para reflexão para vocês, de Carl Sagan, né? É um relatório, é parte de um relatório de uma reunião que houve para a educação do século XXI, tá? Carl Sagan, ele faleceu em 1996, né? Mas ele era cientista, físico, astrônomo, biólogo, enfim, ele era escritor, né? Ele tem até uma série muito importante que chama Cosmos, né? E ele era um divulgador de ciência, né? Ele acreditava piamente na ciência e ele se dedicou a vida toda para a ciência. Ele era norte-americano, um ativista. Ele acreditava muito no cosmos, né? Ele acreditava que o cosmos ele influenciava a vida na Terra. Ele tinha muita preocupação com o ser humano. Ele tinha uma paixão, né, pela ciência que era incrível. Ele acreditava, né, que o cosmos ele gerava mutações na Terra, enfim. Ele foi um defensor da natureza, né? Ele foi um defensor. Ele via a ciência como algo muito maior que um mero conhecimento. Ele dizia que a ciência era uma forma de pensar, né? Ele defendia isso, esse conhecimento. E ele viveu extremamente assim na era tecnológica, científica. Ele dividiu bastante isso com as pessoas com quem ele conviveu na época, né? Ele se preocupava muito e defendia a ideia de tornar as pessoas autossuficientes, né? Então, ele achava que as pessoas deviam ser trabalhadas para ser suficientes para poder viver livremente, serem pessoas críticas, autônomas, né? Então, ele foi um pioneiro aí da ciência, ele sempre alertava a população para esses perigos aí
com relação às crises climáticas, ele já previa os problemas que basicamente vivemos hoje, né? Então, assim, foi um cientista muito importante na história da ciência, né? Então, eu trouxe aí uma reflexão que ele escreveu nesse relatório. Então, ele diz o seguinte, que nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. É uma reflexão bastante forte, né? Que a gente percebe aí que ele deixa muito claro que a ignorância, né? Ela pode trazer prejuízos significativos, né? E quando ele fala das questões ambientais, ele deixa muito claro que a ignorância ela pode fazer com que o meio ambiente seja degradado de alguma forma, porque as pessoas não têm a formação, a informação a necessária e adequada para poder lidar com as questões ambientais. E eles acabam, por algum motivo, destruindo o que é de todos nós. Então, é importante que a gente se alfabetize cientificamente, que a gente tenha conhecimentos com relação à educação ambiental. Exatamente, precisamos mudar, né? Se movimentar para fazer a mudança. Então, tudo isso é muito importante. Então, Carl Sagan, ele previa tudo isso, né? Inclusive, numa das pesquisas, numa das ações científicas dele, ele gostava muito de desvendar os planetas, estudaram a estrutura dos planetas, enfim. E ele faz, eu trouxe até um pedacinho do que ele falou na época, né? Ele comparou a Terra com o planeta Júpiter, né? Porque Júpiter, ele dizia que era um planeta inóspito, né? Que não tinha condições de ter vida, porque ali o efeito estufa era muito intenso, né? Então ali não tinha como ter vida, ter seres vivos naquele planeta. E se nós continuássemos do jeito que estávamos, né? Agindo com o planeta, chegaríamos a essas condições, né? E hoje a gente vê aí, através de reportagens, de situações que estão degradando o planeta, se fala tanto de efeito estufa, enfim, e estamos a caminho se nós realmente não tomarmos aí uma atitude e mudarmos, na verdade, a nossa atitude com relação ao planeta. Certo? É isso aí. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá bom? Pro, você falou sobre a ignorância, né? Aí eu estava imaginando aqui, poxa vida, por isso que o nosso país está da forma que ele está, né? É verdade. Se a gente for analisar realmente. É verdade. Então, assim, a gente tem que pensar em tudo isso, né, antes da nossa ação. Então, vamos lá. Então, a educação ambiental, na verdade, o que é a educação ambiental, né? O próprio nome já diz, educação, ambiente. Então, ele é um processo de educação que é responsável aí para formar indivíduos preocupados com os problemas ambientais. Simone, só um pouquinho. Você está compartilhando a tela? Não. Ah, tá. Porque aí precisa colocar no modo apresentação. Eu também não sei, mas a Vanice falou que você tem que colocar de um jeito lá que fica maior a tela. Eu também, qualquer coisa, ela fala aí para você como colocar. Vocês estão me vendo, certo? Estamos te vendo e vendo as pessoas. Tá. Eu não estou compartilhando nada. Tá, vamos ver. Tá bom? Tá. Olha que eu tiver compartilhar, eu entro como tela cheia. Tá bom. Tá bom? Então, vamos lá. Então, assim,
A educação ambiental, ele é um processo, né? É um processo onde as pessoas precisam se conscientizar realmente do que quer dizer isso, né? Educação ambiental. E hoje o nosso tema vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a alfabetização científica, que tem tudo a ver, né? Uma coisa se entrelaça na outra, né? A alfabetização científica, ela leva o sujeito a interpretar, a realmente entender o que é a educação ambiental e, a partir daí, mudar a sua postura diante do planeta, né? Isso é muito importante. Então, esses problemas ambientais, enfim, são recursos naturais, a gente pensa na sustentabilidade, tudo isso está dentro aí da educação ambiental. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, né? A educação ambiental, ele é um processo de ensino, na verdade. Ele é um processo, é uma forma de transmitir informações, né? De sensibilizar as pessoas acerca aí das questões ambientais. Então, hoje, né, a partir lá do século, da década de 80, as questões da educação ambiental ficaram mais evidenciadas, né? Então, foi a partir aí do século XX, e, enfim, que a educação ambiental se tornou mais forte, né? As pessoas falaram mais sobre educação ambiental, chegou mais ao conhecimento até os dias de hoje. E tudo isso começou, na verdade, lá com mais intensidade, por volta de 1962, né? A gente teve aí uma escritora, a Rachel Carson, que ela lançou um livro aí que chama Primavera Silenciosa, e que ali ela mostra, né, os efeitos nocivos do agrotóxico, né? Então, foi a partir daí que começou a se preocupar com os efeitos danosos, né, com relação ao uso desenfreado de agrotóxico, no caso, né? Então, a partir daí, se pensou em ações humanas sobre o ambiente. Então, ficou estabelecido aí, com relação a políticas públicas, né, para nortear todo esse trabalho, e no Brasil isso ficou em destaque, e se tornou lei, né? Se tornou lei, se tornou uma política nacional de educação ambiental. Então, foi a partir daí que tudo começou. Porque, na verdade, após a Revolução Industrial, que começou lá no século XVIII, né? Essa preocupação com as questões ambientais, elas foram se intensificando, né? Então, foi a partir aí dessa revolução, desse uso indiscriminado de maquinário, substituição de mão de obra humana por máquinas, enfim, a gente começa a perceber aí questões preocupantes com relação ao ambiente, né? Então, foi a partir daí que as questões ambientais, elas se intensificaram, né, mais. Então, a gente percebe hoje que a gente se depara com alguns problemas ambientais, como aberturas na camada de ozônio, extinção, né, de biomas, de animais, derretimento de geleiras, enfim, poluição de rios, poluição de solo, enfim, crises climáticas, né? Então, tudo isso são consequências, né, de uso indiscriminado de determinados gases, substâncias, enfim, que vem gerando aí alguns efeitos danosos para o planeta, tá? No Brasil, né, a gente tem aí a Constituição Federal de 1988, né, e lá já tem lá no seu artigo 225 citado que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, bem como o uso do povo, né, e essencial a qualidade de vida, né? Então, isso daí já está previsto na nossa Constituição, que nós temos o direito, né, de um ambiente limpo, saudável, e a partir daí vem se desenvolvendo atividades ligadas à conscientização, né, a conscientização do ser humano com relação à educação ambiental, né? Então,
nessa construção, nessa conscientização, a gente desenvolve aí valores sociais, a gente desenvolve aí conhecimentos, habilidades, atitudes, competência, né? Porque as pessoas precisam ter competência, precisam ter conhecimento para saber como manter e conservar o meio ambiente. Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento básico. E tudo começa lá na nossa alfabetização científica, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco, né? Então, essa educação ambiental que hoje aí faz parte do nosso dia a dia, né? Vai ganhando espaço cada dia maior, né? E diferenciado nas questões do controle desse desenvolvimento territorial, na verdade, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência com relação à educação ambiental. Por quê? Para que a gente possa, né, saber o que fazer, como agir, qual a atitude ter, qual a ação correta aí com relação à questão da educação ambiental. Então, a educação ambiental ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente, obviamente, né? E recentemente foi pensado por conta dessa crise ambiental pelo modelo produtivo de crescimento desenfreado das nações. Então, no Brasil, tem se pensado muito sobre isso. Então, o resultado desse crescimento, né, desenfreado aí com relação ao ambiente, ele vem aí ocasionando deteriorizações, né, dos recursos ambientais, exclusão social, enfim, a degradação ambiental, na verdade. Isso, e nesse sentido, a conscientização no Brasil, né, a primeira legislação que iniciou essa preocupação aí com essas questões é a Lei 6938, que foi de 31 de 8 de 1981, né, que instituiu essa política nacional aí do meio ambiente. Tá? No artigo 2º da Constituição de 1988, esse artigo diz que a educação ambiental ela é reconhecida como um direito constitucional, né? Então, ela está prevista e ela está posta, né? E pensada de forma curricular, né? Ela compõe aí o nosso currículo, ela compõe aí a questão da conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E também temos a LDB, né? A LDB 93/94 de 96, que é a vigente, a LDB vigente. Na LDB ainda existem poucas menções aí sobre a educação ambiental, né? Mas lá no artigo 32, ele aponta uma exigência ao ensino fundamental, né? A compreensão ambiental natural, social, do sistema político, das tecnologias, né? E ele traz aí isso instituído também no Plano Nacional de Educação, no PNE, né? A Lei 9795, de 1999, que ali ele traz princípios, objetivos, os atores, né, as instâncias responsáveis aí pela implementação desse plano. Nesse âmbito, quando a gente fala de educação ambiental, a gente se depara aí, quando a gente pensa em alfabetização científica, né, que tem tudo a ver, uma coisa bem relacionada, né, eu acho que são bem conectados os dois temas, educação ambiental e alfabetização científica, a gente se depara com situações, com princípios, né, formais e não formais, né? Então, são linhas de ações que a educação ambiental ela não precisa acontecer necessariamente apenas dentro da escola, né? A educação ambiental ela pode acontecer fora da escola. Então, quando a gente fala de educação ambiental formal, eu estou me referindo às instituições, né? Então, as instituições, de forma, assim, curricular, na verdade, determinado conteúdos. Então, na escola se trabalha de forma, no âmbito formal. E a não formal são aí as principais linhas fora da escola. Então, por exemplo,
a biblioteca é um local, né, de formação, de educação ambiental. Eu consigo localizar dentro da biblioteca um momento de formação, né? E ela não é considerada formal porque ela está fora da instituição, né? Nós temos aí os museus, o zoológico, o jardim botânico, todas as instituições que, de alguma forma, dá a formação, dá a informação, né? E que não está dentro de uma instituição. Então, a pessoa ela acaba aprendendo, ela acaba se conscientizando, ela acaba se alfabetizando, enfim, cientificamente, mesmo estando fora da escola. Por isso que é importante as questões da interação, da troca, né? Isso eu sempre falo, que a interação, ela leva ao conhecimento, a troca, ela leva ao conhecimento, a leitura, ela leva ao conhecimento. Então, é importante que haja essa busca, né? Porque a gente tem que buscar. Em 2001, né, nós temos aí o PNE, que é o Plano Nacional da Educação, ela prevê essa inclusão, né, da educação ambiental como tema transversal, né? Então, é um tema, não tem nada muito definido, mas ela traz para dentro da escola que são os dilemas éticos, na verdade, né? São os dilemas, são os temas controversos. Então, a gente entra um pouco aí com relação à alfabetização científica, né? Esses temas transversais, ele busca fazer com que o aluno ele se aproprie, ele tenha oportunidade de vivenciar, de participar ativamente. E os temas transversais, ele tem este propósito, né? Então, para dentro da sala de aula, eu posso estar levando os dilemas éticos aí, né? Por exemplo, o aquecimento global é uma coisa natural? Não é, né? O efeito estufa é uma coisa natural? É necessário? Quais são os prejuízos? O uso do agrotóxico na agricultura, os testes em animais, fazer ou não, né? Isso faz parte dessa alfabetização científica e dessa conscientização ambiental, né? Que a gente visualiza enquanto educação ambiental. Então, é importante levar aí para esses alunos todas essas oportunidades para poder aí dialogar, fazer com que eles falem sobre o assunto, para que eles mostrem seus conhecimentos prévios, enfim, é necessário que haja esta oportunidade. E os temas transversais têm essa intenção, né? Que é exatamente levantar polêmicas, né? Dilemas dentro da sala de aula, fazer com que as crianças vivam, né, situações cotidianas, né, no dia a dia, que é uma coisa muito importante, e eu sempre falo que tudo que se faz tem que ter significado. Então, se eu trabalho com a criança diante de um quadro onde ela tem consciência, onde ela tem conhecimento, isso é muito mais significativo do que se eu trouxesse algo sem muito significado na vida dela. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, que é importante que o professor tenha esse discernimento aí, tá? Nesse caso aí, essas temáticas, elas devem estar presentes todas, né? As etapas da educação e da sociedade. Então, quando eu falo de trazer para dentro da sala de aula temas que façam com que a criança se conscientize, que ela tome ciência, né, das questões ambientais, que ela tenha a oportunidade de se expor, de se colocar, de falar o que pensa, de argumentar, de questionar. Isso é muito importante, né? Que isso vai fazer com que a criança se desenvolva, né? Se desenvolva cientificamente, que ela tenha um olhar diferenciado para o mundo, que ela consiga olhar para o mundo de forma mais crítica, com mais observação, e ela vai desenvolver aí o seu lado sustentável, né? Ela vai conseguir olhar para as coisas de forma sustentável, ela vai conseguir enxergar nas coisas a importância de cada uma delas, né? Então, é a utilização consciente, né, dos recursos naturais. Isso é muito importante que a gente
enquanto educação ambiental, a gente consiga passar isso para as crianças, né, para os educandos, com relação a essa conscientização. E é dessa forma que a gente começa a mudar o olhar para o mundo, né? Então, enquanto eu, como diz Carl Sagan, enquanto eu mantiver pessoas ignorantes, sem muitas informações, sem esse olhar crítico, sem essa proposta, eu não vou conseguir visualizar mudanças, né? Então, é importante que nós, enquanto educação, hoje, consigamos ter essa oportunidade de proporcionar para estas crianças esses conhecimentos científicos, né? Que é dessa forma que eles vão realmente olhar diferente para a natureza. Então, a educação ambiental, ela é uma ferramenta, né? Para que a alfabetização científica aconteça, né? Então, se vocês percebem, vocês podem perceber que uma coisa está entrelaçada na outra, né? Então, assim, fazer com que a criança aprenda de forma com objetivo, que ela consiga olhar para tudo com significado, tá? Eu explanei aqui um pouquinho sobre a educação ambiental, né? A gente vai ter aí uma outra aula falando mais especificamente da educação ambiental, né? Eu trouxe para vocês algumas coisas mais pertinentes a como acontece essa educação ambiental, tá? E eu vou passar um pequeno vídeo para vocês, para a gente iniciar uma discussão aí sobre a alfabetização científica, para a gente começar a fazer uma relação mais clara com relação à educação ambiental. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Espera só um pouquinho, tá, gente? Fiquem calmos. E aí, Ana, tudo bem? Não, tá tudo ótimo, Simone, tá excelente. O pessoal não fez pergunta nenhuma no chat e tal, senão eu já também poderia ter te falado, mas estão fazendo comentários, né? Por exemplo, precisa se movimentar para fazer mudanças, você viu aí no chat, né? Uhum. Assunto que está na mídia, essa questão da educação ambiental, com altos casos de destruição, tal, né? Isso é um fator bem importante, né? Quando a gente falar um pouquinho da alfabetização, vocês vão perceber o quanto é importante, né, trazer para dentro da sala temas que tenham significado, que sejam pertinentes ao mundo que se vive, né? É uma forma de levar a criança a aprimorar a sua alfabetização, né? É um momento muito especial dentro de uma aula, né? Então, é uma ação inteligente, né, com relação à alfabetização. Eu vou passar um pequeno vídeo para vocês. Eu vou começar o vídeo, vou perguntar se vocês estão ouvindo, né, e vendo, aí a gente continua. Tudo bem? Tudo certo. Tá dando para ver, sim, Simone, tudo bem. Tá, então vamos lá. Ele é bem curtinho e significativo. When I think of science, I think of a truly human activity. Something fundamental to our DNA. Something that drives curiosity. When you're a kid, you're born a scientist. What does a scientist do? We look up and say, I wonder what that is. Let me go find out. Let me poke it. Let me turn it around. That's what kids do. Kids that can barely walk, what are they doing? They're turning over rocks. They're plucking petals off of roses. They're exploring their environment through experimentation. That's what we do as human beings. So what do? We prevent that. We prevent these depths of curiosity from revealing themselves, even within our own residences.
You know, we spend a year teaching our kids to walk and talk, and then the rest of their lives telling them to shut up and sit down. What kind of environment is that? The goal here is not to make everybody a scientist. That's not the goal. What a boring world that would be. You want artists, you want musicians, you want novelists, poets. You want the rest of it. What matters is whether they're scientifically literate and maintain that literacy and that curiosity throughout their lives, no matter what becomes their profession. People think science literacy is being able to recite facts, and it's not that. It's a part of it, but it's not the main part. The main part is, how do you look at the world? What does the world look like through your lens? If you're scientifically literate, the world looks very different to you. It's not just a lot of mysterious things happening. There's a lot we understand out there. And that understanding empowers you to first not be taken advantage of by others who do understand. And second, there are issues that confront society that have science as their foundation. You can't look at science and math as some separate subject. It's fundamental to what it is to be alive, because it's all around us. And it influences your health, your safety, how you have to vote, what issues are before you politically. If you're not scientifically literate, it's in a way you are disenfranchising yourself from the democratic process, and you don't even know it. E aí, gostaram? Sim, bem interessante, Pro. Eu gostei. Então, é um vídeo, assim, para a gente começar a pensar, né, com relação à alfabetização de nossas crianças. Uma alfabetização científica, né? Eu acho que isso nos move, nós, enquanto educadores, né? Isso nos leva sempre a algum lugar e a alguém. Então, é como diz no vídeo, né? A gente passa a vida inteira mandando a criança falar e andar. Quando ela começa a andar e falar, a gente manda ela ficar sentada e calada, né? Então, assim, infelizmente, a gente tem ainda posturas muito parecidas com essa, né? Tanto dentro quanto fora da escola, né? Porque, assim, quando eu falo educação, eu falo de uma forma geral, porque a educação ela não acontece só dentro da escola, né? A educação ela acontece em todos os ambientes. Todos nós, adultos, quando lidamos com alguém, né, com uma criança principalmente, podem ter certeza que estamos refletindo algo, estamos fazendo com que essa criança aprenda algo, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Lá na educação infantil, né, onde tudo começa formalmente falando, né, a gente tem lá ações muito interessantes, que é a questão do conhecer, né, do tatear, do contato físico, da exploração. Quando ela entra na educação infantil, ela tem todas as oportunidades. Então, um exemplo, por exemplo, lidar com areia, lidar com plantinha, com água, tudo isso. É isso aí, né, Fabiana? Então, assim, tudo isso faz com que a criança comece, naquele momento, né, deixar fluir o seu conhecimento científico com relação à natureza, né? Então, cabe aos educadores ter essa consciência e fazer valer essa ação, né? Então, na educação infantil, tudo isso começa de forma prazerosa, as crianças têm a oportunidade de vivenciar, de se aproximar, né? É tudo muito, muito interessante. Quando chega na educação, no ensino fundamental, eu acho que isso, às vezes, existe uma quebra nessa ação, né? Existe uma quebra nessa alfabetização. As crianças, elas acabam, muitas vezes, perdendo essa oportunidade, muitas vezes por posturas que não dão continuidade a esse tipo de ação. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre esta alfabetização.
tá? Então, essa alfabetização científica, ela é uma ciência, né? Ela tem que ser democrática, ela tem que ser direito de todos, né? Ela tem que acontecer, né, tanto na esfera tecnológica, na cultural, diante da sociedade. Esse conhecimento ele tem que acontecer de uma forma natural. Quando a gente fala de alfabetização científica, quando eu falo de ciência, a gente tem em mente, muitas vezes, Einstein, né? Muitas vezes a gente tem em mente pessoas de jaleco branco, com tubo de ensaio na mão, e, na verdade, não é nada disso, né? Eu acho que todo ser humano tem um potencial, né? Consegue desvendar algo, né? Eu acho que o que falta são oportunidades. Então, todos nós temos um cientista em potencial dentro de nós, né? Todos nós. A criança, a partir do momento que ela nasce, ela é uma cientista nata, né? Ela gosta de cheirar, ela gosta de pôr na boca, ela gosta de pegar, ela gosta de experimentar. Isso é uma postura científica, né? É uma postura onde existe curiosidade, onde existe a busca. E isso vai acabando com o passar do tempo, porque o estímulo vai diminuindo. O estímulo vai diminuindo. Então, quando eu falo de ciência, quando eu falo de alfabetização científica, né? Quando eu falo de ciências, eu tenho que saber que ciência está presente em todo momento da nossa vida, né? A ciência é tudo que a gente vive. A ciência é tudo que vem à nossa frente, é pura ciência, né? Então, eu não preciso estudar ciências compartimentadas, né? Porque o ideal seria que nós realmente tivéssemos um ensino transdisciplinar, né? E que realmente abraçasse todas essas causas de uma forma muito significativa e que a criança pudesse observar e ver a ciência dentro daquilo que ele vive e não de forma compartimentada, que infelizmente hoje ainda existe, né? Então, eu acho que isso seria o nosso ideal. Hoje a gente tem um currículo interdisciplinar que visa já esse trabalho, né, de ligação entre as disciplinas, né? Isso é muito importante. Então, voltando um pouco lá na criança, então, assim, todo ser humano é um cientista em potencial, né? Então, isso não quer dizer que ele tenha que virar um cientista, mas para eu estudar música, eu tenho que trabalhar dentro da ciência, né? Eu tenho que desvendar os mistérios da música, que nada mais, nada menos é uma descoberta científica, né? Então, assim, e a gente tem que realmente estimular isso na criança. A gente tem que fazer com que ela continue com essas posturas críticas, tomando essas decisões, né? Isso é muito importante. Ter critério, ter objetivo. Então, a escola, né, a sociedade em si, deveria valorizar mais essa ação, fazendo com que a criança ela tivesse a oportunidade de viver mais essa alfabetização científica, né? Essa alfabetização, ela visa sujeitos críticos, com um olhar diferenciado para o mundo, ela visa pessoas que questionam, pessoas que buscam, que pesquisam. Isso é uma alfabetização científica, né? Não é... Hoje em dia, a gente tem tantas possibilidades aí em nível midiático, né? A gente tem, se oferece tanta coisa e muitas vezes se depara com uma ação dentro da escola que quebra tudo isso, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Quando eu falei lá dos dilemas éticos, né, suscitados aí pela ciência, é muito importante que esses dilemas éticos caiam dentro da sala de aula, né, e sejam abordados de forma adequada, né? Então, são assuntos onde vão haver questionamentos, né? O professor ele precisa estar preparado, o professor ele precisa ter esse conhecimento desse conteúdo, né? Ele precisa dominar sobre o assunto que ele vai falar, ele precisa ter essa visão ampliada aí, quem são os seus alunos, ou quais as necessidades, o que esses alunos realmente vão
podem estar trabalhando naquele momento. Então, o professor ele também tem que ter esse conhecimento, ele precisa ter, né, desenvolver tudo isso dentro dele, porque não adianta nada eu levar um tema controverso para dentro da sala de aula, mas não saber nem do que eu estou falando, né? Então, fazer perguntas vazias, não saber dar continuidade, né? Então, o ambiente escolar ele precisa ter desafios, eles precisam ter métodos pedagógicos, conteúdos que não sejam engessados, conteúdos prontos, né? A gente tem que fazer como a metodologia ativa defende, né? Uma aula inversa, fazer com que eles tragam suas dúvidas, com que eles tragam as suas descobertas para dentro da sala de aula, e ali se dá uma alfabetização científica, porque eles vão ter a oportunidade de debater, eles vão ter a oportunidade de trocar. O professor, nesse momento, ele é um sujeito mediador, ele vai direcionar o que estiver sendo discutido dentro da sala de aula, ele não vai oferecer nada pronto, ele simplesmente vai aprimorar, ele vai ampliar os conhecimentos e essas informações apresentadas aí dentro da sala de aula. Então, assim, é importante que tudo que se faz dentro da sala de aula não seja acabado, definido, né? É importante se pensar na reflexão crítica, é importante se pensar nas questões significativas, nas questões que têm um significado para o aluno, nas questões onde o aluno viva no seu dia a dia, né? Paulo Freire, né? O seu estudo foi em cima disso, de trabalhar, né? A alfabetização em cima do que a pessoa vive. Isso dá significado a essa alfabetização. Então, trazer aí temas para as crianças, coisas corriqueiras aí do dia a dia, né? Por que a unha cresce? Por que o cabelo cresce, né? Como os animais e as plantas se alimentam, como que a água se transforma em gelo, depois em vapor, né? Depois volta a ser líquido, enfim, o que é um alimento contaminado, falar das bactérias, existem bactérias dentro do estômago, não existem. Então, assim, fazer aí questionamentos, né, que vão além desses conceitos aí, todos que a gente conhece e acredita, não vai ficar uma coisa compartimentada, individualizada. É importante que haja essas discussões, essas experimentações, essa compreensão do método científico, isso é muito importante. Só que para que tudo isso aconteça, para que essa alfabetização científica se dê com satisfação, né, é necessário que o professor ele tenha domínio de tudo que estará sendo dito, de tudo que estará sendo feito. Então, é muito importante que o professor ele se aproprie desses conteúdos, né? Não é simplesmente fazer por fazer porque o currículo manda, enfim. É necessário que haja consciência do profissional que vai trabalhar essas questões com a criança. Então, a alfabetização científica, ela vai acontecendo dessa forma. A partir do momento que eu dou oportunidade para o meu aluno, né, dele se expor, dele conhecer, né? Mas a gente consegue encontrar qualquer assunto na internet. Sim, sem dúvida, né? Mas é necessário, até para isso é necessário ter uma alfabetização científica, né? Para poder buscar informações que realmente sejam verdadeiras, né? Para buscar sites seguros. Isso daí também é necessário que se consiga pesquisar, que a criança saiba buscar, né? Isso está dentro do método científico, né? Porque a gente tem que pesquisar, a gente tem que buscar, a gente tem que comprovar, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso aí na hora que eu estiver trabalhando com o meu aluno, né? Isso é muito importante. Então, essa investigação dentro da sala de aula, né? Ela inicia, na verdade, com a observação, né? Algo que chame a atenção do aluno. Então, é necessário falar com esses alunos com relação ao método científico, né? O professor ele tem que conhecer, ele tem que saber o que é um método científico,
né? Então, o método científico, ele acontece em todas as áreas. Ele acontece lá em física, em química, em medicina, em matemática, enfim. Ele permeia aí todas as ciências, né? O método científico. Então, e aquela coisa, não precisa ser nada tão elaborado, né? Basta eu levantar uma pergunta, fazendo uma pergunta, né? A partir daí, eu consigo discorrer sobre as questões científicas. Eu vou fazer os testes, eu vou comprovar as minhas teorias. Então, é importante. É assim que os cientistas agem, né? Então, quando a gente fala de educação, alfabetização científica, é realmente promover para o meu aluno a oportunidade de questionar, de buscar, de testar, de conhecer. Isso é muito importante. E hoje em dia, Boa noite, Ana. Oi, travou, será, Simone? Eu acredito que ela teve algum probleminha com a internet. Espera aí que eu vou chamar ela aqui, tá? Oi, pessoal. A professora Simone acho que teve um probleminha, eu estou entrando em contato com ela aqui, vamos ver a resposta, que ela teve um probleminha na internet dela, tá? Vamos ver se ela responde aqui. Enquanto isso, vocês poderiam pensar algumas questões, tanto de dúvidas, como de proposições para ampliar o pensamento de vocês, a reflexão sobre essas questões que ela está tratando, tá? Então, vocês poderiam estar pensando algumas questões, tanto aqui no chat e tal, né? Ana, aproveitando, eu vou dar um recadinho aqui rapidinho. Isso, vai dando um recadinho, eu vou tentando falar com ela. Algumas pessoas perguntaram em relação às horas complementares. Terão alguns eventos no mês de outubro que valerão como horas complementares. Aí eu vou colocar aqui no chat o link desses eventos, se vocês quiserem aproveitar esse momento já para se inscrever, se o evento interessar, tá bom? Eu vou pegar aqui e já vou colocar para vocês. Gente, acho que a Simone está sem internet, porque eu não consigo nem entrar em contato com ela aqui, já deixei recados e tal. Vamos aguardar mais um pouquinho, né?
para ver se ela responde. Enquanto isso, é o que eu falei, se vocês quiserem já elaborar algumas perguntas para o que ela está falando, porque ela deve estar já fazendo um fechamento aí da fala dela, para deixar um espaço para as perguntas, mas vamos esperar mais um pouquinho, tá? Aguardem mais um pouco. Bom, pessoal, ela não consegue nem responder, porque deve ter caído de toda a internet dela, nem o telefone. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um fechamento, né, do assunto, e se vocês quiserem fazer algumas perguntas, mesmo no chat ou oralmente, eu anoto as questões, né, e aí a gente tenta responder para vocês depois, por meio de e-mail. A Vanice também tem o contato de algumas pessoas, vocês são alunos, quem não for aluno da FAEP, que está presente, pode colocar o seu, ou o WhatsApp, ou o e-mail aqui no chat, que depois a gente entra em contato para responder, tá bom? Então, quem fizer alguma pergunta, faz a pergunta, já coloca o contato, que a gente anota, deixa tudo guardado aqui, né? Tá gravando, então a Vanice deve ter Vanice, você fica com a cópia do chat, né? Na hora que... Fico. Né? Então, e aí a gente anota tudo e envia a resposta, tá bom? Porque eu acho que realmente a internet dela caiu mesmo de todo, né? Bom, vocês puderam observar, com a capacidade toda da professora Simone de falar sobre isso, você viu que ela dialogou sobre o assunto com muita propriedade, né? Falando sobre a inter-relação entre a alfabetização científica, que começa lá na educação infantil, e que não é para formar nenhum cientista, mas é para olhar e investigar, né? Que é isso que a gente trabalha com as crianças bem pequenas, a experiência de olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para a terra, olhar para os animais, olhar para as árvores, olhar para todos os lados. E a gente incentiva isso preparando o espaço. E vai refletindo até o ensino médio. E aí a gente, fazendo isso, a gente trabalha com alfabetização científica, né? E a educação ambiental, a gente trabalha desde o ambiente próximo até o ambiente distante. Então, vocês viram que ela trabalhou de uma forma muito enriquecedora todos esses itens aí. Tudo bem, gente? Então, alguém quer fazer alguma pergunta oral? Eu já anoto aqui, ou uma pergunta no chat, a gente faz a cópia do que vocês perguntaram. Ninguém tem perguntas? Então, eu vou fazer para vocês perguntas. Vou chamar aí para perguntar sobre a aula. Estou brincando, gente. Ninguém tem uma pergunta para fazer? Ou uma dúvida? Ou uma ampliação? Ah, Simone voltou. Ei, Simone, eu já estava até aqui, além do fechamento, né? Porque eu falei, a Simone perdeu até a conexão aqui da internet no WhatsApp, né? Microfone, sim. Gente, desculpa. Oi. Aí, Eu fiz aqui estava fazendo já um fechamento, mas foi ótimo, tá bom. Você está aí, graças a Deus. Desculpa, gente, desculpa. É que caiu a internet, Imagina. A internet, você já sabe, né?
Não tem jeito. Mas eu sabia que estava em boas mãos, né, Ana? Então, a Ana daria conta disso tranquilamente, sem nenhum problema. Né? Então, Não, gente, senhora, sem você aqui não tem graça. gente, perdão, tá bom? Muito perdão mesmo. Então, gente, vamos lá. Eu já estou finalizando, tá? Já estou finalizando. Tudo bem aí? Tudo bem, né? Então, vamos lá. Então, eu estava falando do método científico, então é importante a gente passar por alguns momentos, né? Que é a observação, a pergunta, formular hipóteses, prever os resultados, realizar os testes, repetir os testes quando ficar na dúvida, não tiver muita certeza. É importante que haja essa repetição no teste, para ver se é aquilo mesmo, se não é, enfim. Então, todas essas passagens pelo método científico é importante. E a criança tem que viver, né? É uma forma dela realmente se apropriar cientificamente e se alfabetizar cientificamente. Então, repetir e avaliar as hipóteses, os resultados, ver se foi positivo, se foi negativo, se é plausível, se não é, se é descartar essa pesquisa, enfim, tudo isso é muito importante. Então, o experimento, ele tem que acontecer. E quando eu falo de experimento dentro da sala de aula, é importante que ele aconteça, né? Em todas as áreas, né? Então, assim, na matemática, no português, na história, na física, na química, tudo isso é muito importante. Então, esse planejamento, esse engajamento aí do professor são essenciais aí para a realização dos experimentos aí das crianças, tá bom? E é isso, gente. Desculpa aí o que aconteceu, mas como diz Carl Sagan, né? A história está cheia de pessoas que, por medo, por ignorância ou por sede de poder, destruíram tesouros de valor imensuráveis, né? Que, na verdade, pertenciam a todos nós. Então, não devemos deixar isso acontecer de novo. Então, para eu não deixar acontecer de novo, eu preciso ter uma consciência científica, eu preciso ser alfabetizado cientificamente, eu tenho que ter desenvolvido a educação ambiental, eu tenho que olhar para todos esses momentos ambientais, né, de uma forma diferenciada. Eu tenho que ter um olhar para o mundo diferenciado. E isso é um pouquinho de educação ambiental e alfabetização científica. É isso. Muito bom, Simone. Tá bom, agora a Simone está aí, gente. Perguntas? A gente até falou, viu, Simone, que a gente anotaria as perguntas, depois mandaria pelo contato, se elas quisessem deixar, né? Uhum. A gente mandaria para você e elas receberiam depois. Mas agora você está aqui. Agora eu voltei. Consegui Não voltar, tem... gente. Desculpa, mas assim, infelizmente... Simone, sem preocupação. Isso aqui, minha filha, nas aulas a gente sabe muito bem que isso acontece bem, né? Ai, olha... Aí a gente vai lidando com isso. Alguém quer fazer alguma questão no microfone? Oi, primeiro eu quero boa noite, quero agradecer. Eu achei muito produtiva, bem legal mesmo, porque não precisa ter só aula específica para falar. A gente pode usar todas as aulas para estar alfabetizando, né? Tanto matemática como português, não precisa ser só a ciência. Pode fazer um conjunto ao todo, né? Para estar ajudando no conhecimento. Eu achei bem interessante. Obrigada, Valdete. Alguém quer falar alguma coisa? Então é isso, gente. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência, né? Esse olhar diferenciado para a ciência. E eu acho que a gente está precisando disso, na verdade. Conhecer um pouco mais sobre a ciência, sobre a forma como ela vem sendo explorada aí, né?
para os cuidados que a gente tem que ter com o ambiente. A gente vê tantas catástrofes acontecendo, né? É desmatamento, é queimada, é vulcão, enfim, é efeito estufa, é aquecimento global. A gente tem aí tantas coisas acontecendo e muitas vezes a gente passa por elas sem nenhum conhecimento científico, né? A gente não sabe nem como lidar, na verdade, muitas vezes, porque a gente não tem o conhecimento. Então, a gente tem aquela informação quebrada, né? Que muitas vezes a gente ouve na notícia, ouve na mídia, enfim, mas não tem a informação objetiva, informação mais profunda sobre o que é e como evitar. Né? Então, eu acho que a gente consegue, enquanto professor, enquanto escola, enquanto educação, melhorar tudo isso, dar essa oportunidade para que essas próximas gerações venham com esse olhar diferenciado, né? Quebrando aí um pouco dessa ignorância, né? Que o ser humano traz com ele com relação à educação ambiental. Simone, a Fabiana tinha colocado dos filhos, mas você viu, né? Os meus filhos estão passando por isso na escola. Ontem abriram uma semente de girassol para investigar o que tinha dentro. E o próximo passo é colocar no algodão. Tem que ir na próxima aula e acompanhar o processo. Então, exatamente. Isso é um processo educativo, né? A criança ela consegue acompanhar essa evolução, ela visualizando, ela tendo esse contato, se sentindo pertencente a todo esse processo, né? Sai um pouco daquela coisa pronta, porque pelo menos antigamente era mais assim, né? As coisas vinham prontas no livro, então você via no livro, você não vivia. Hoje em dia, as crianças têm a oportunidade de vivenciar, né? E isso é muito interessante, porque eles levam isso para a vida. Né? Observar é importante. Isso gera crescimento. Muito bom, Fabiana. Valdete, seu microfone está desligado. Não, estou respondendo a minha filha. Ela então tá vendo também. O que ela falou? Fala aí pra gente. 5 anos. Não, ela só observa só. Então tá bom. Então é isso, Ana. Eu acho que eu espero que eu tenha colaborado de alguma forma, né? Eu trouxe um pouquinho, o tempo também é curto, não dá para a gente aprofundar muito, né? Mas é importante que a gente saiba que a ciência ela está presente a todo momento na nossa vida, né? A ciência é vida, na verdade, né? A ciência é vida. Só nos basta saber aproveitar e observar tudo isso, né? Com maior clareza, para que a gente consiga lidar com as dificuldades apresentadas. Simone, acho que foi muito bom, né? O pessoal teve o gostinho, né? Agora vão procurar, vão tentar ver aquilo que ficou, aquela sementinha, com a semente. E você colocou muito bem a questão da escuta, do olhar atento, investigação, experimentação, que faz parte de todos, que deveria fazer parte, né? De toda a nossa trajetória, no cotidiano, inclusive, né? Na escola, interdisciplinariedade, e a docência responsável como a sua, né? A docência responsável. Obrigada, também é importante. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. A gente encerra, né? Se você quiser falar mais alguma coisa. A Vanice pediu para vocês não esquecerem dos eventos de outubro, tá? Para ficarem atentos, né? Porque tem mais, né, Simone? Até novembro a gente vai estar, os professores estarão promovendo aulas abertas, né? E é bem interessante, porque acho que cada um de nós traz alguma coisinha que pode acrescentar aí no seu dia a dia, né? Enquanto educador, enquanto ser humano, isso é muito importante. Quero agradecer novamente a oportunidade, pedir desculpas, né, pelo ocorrido, mas, assim, existem coisas que a gente não domina, né? A gente não consegue dominar, então eles fogem pelos dedos, e a internet é uma delas, né? Então, muito obrigado, FAEP, né? Obrigado, Vanice, obrigado, Rosângela, Ana, como sempre, parceira, né, Ana?
A Rosângela mandou um abraço, que ela estava também com problemas, teve que sair mesmo, né? Ela entrou e depois ela mandou um abraço e parabéns. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela participação e boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, viu?